Louise Borglund. Um dos casos mais tristes da Dinamarca é o de Louise Borglund. No final de 2016, Louise tinha 32 anos e estava grávida de 7 meses de seu primeiro filho. Ela não estava em um relacionamento com o pai do bebê e havia escolhido se mudar de Copenhague para Erlu quando descobriu que estava grávida. Aqui, Louise dividia um apartamento com sua irmã, Suzanne, seu cunhado, Martin, seus 2 filhos e seu cachorro, uma Golden Retriever de 8 anos chamada Maggie. Conselheira de beleza em uma loja de departamentos de alto padrão, Louise foi eleita a melhor colega de trabalho por seus colegas em 2015. Entes queridos a descreveram como divertida, tranquila, feliz e humilde. Ela se referia carinhosamente ao seu bebê não nascido, que descobriu ser um menino, como Pequeno P. Muito pouco se sabe publicamente sobre o pai do bebê, adicionando outra camada de mistério ao estranho caso de Louise. Por volta das 6h30 da tarde, na noite de sexta-feira, 4 de novembro de 2016, uma Louise fortemente grávida se aventurou na chuva e no frio para passear com Maggie. Antes de sair de casa, ela vestiu as roupas de chuva verde-oliva do cunhado, compostas por calças e uma jaqueta com capuz, além de suas botas de borracha azuis. Ela se despediu de sua irmã e caminhou 5 minutos até o parque local para cães, onde ela e Maggie caminharam em paz, aproveitando o ar fresco da noite. Por volta das 7h10 da noite, um casal que passeava com seu próprio cachorro se surpreendeu ao ver Maggie correndo em sua direção, com sua coleira arrastando na grama molhada atrás dela. O casal sentiu que a cadela queria mostrar-lhes algo, então eles a seguiram até o corpo de Louise. Ela parecia imóvel e pálida na escuridão, e de acordo com vários meios de comunicação dinamarqueses, ela estava deitada, citando como uma cruz, com os braços estendidos para cada lado. Quando o casal tocou em Louise, eles perceberam que seu corpo estava flácido. O homem, Michael, um montador de pneus de 52 anos, começou imediatamente a fazer ressuscitação cardiopulmonar enquanto seu parceiro discava o número dos serviços de emergência. Apenas minutos depois que os paramédicos chegaram ao local, Louise foi infelizmente declarada morta. Ela sofreu uma ferida perfurante em um de seus seios e outra em sua caixa torácica. Imediatamente após o crime, as autoridades montaram uma tenda sobre a cena do crime e começaram a coletar rastros na grama molhada. Maggie também foi examinada e seu pelo foi testado para qualquer vestígio de evidência de DNA. As forças da lei vasculharam vários lagos na área em busca da arma do crime, que se acredita ser uma faca, mas seus esforços se mostraram infrutíferos. Logo, testemunhas começaram a aparecer. Por volta das 7 da noite, testemunhas ouviram 2 gritos vindos do parque. Um era curto, o outro era longo. A mesma testemunha quase colidiu com um homem que fugia do parque. Ao vê-los, o homem jogou as mãos para o ar, possivelmente em desespero ou frustração, antes de virar e voltar para o parque. O homem foi descrito como tendo entre 28 e 30 anos, 1,78 m de altura, de constituição magra com um rosto fino e definido, que algumas publicações descreveram como marcado, embora não esteja claro o que isso significa. Outro detalhe tosse incerto sobre o homem é que ele supostamente tinha, e eu cito, pele dourada. Isso significa que ele poderia estar bronzeado, ter uma tez oliva, ou sua pele apenas parecesse amarelada sob as luzes da rua. O homem estava vestindo uma jaqueta preta com o capuz levantado e um boné preto por baixo, calças escuras e uma blusa de moletom casual. Um ano após o crime, as autoridades divulgaram imagens de circuito fechado de televisão que mostravam o homem. Infelizmente, o vídeo está borrado, escuro e breve, e as imagens são de uma distância considerável, tornando difícil identificar qualquer coisa realmente sobre o possível suspeito. Um mês depois, em dezembro,
uma bicicleta vermelha, encontrada perto do local do crime, com um assento de bebê preto acoplado, foi considerada possivelmente conectada ao crime. As autoridades apelaram ao público pedindo que o proprietário se apresentasse. Eles fizeram isso, mas descobriu-se que a bicicleta havia sido roubada antes da morte de Louise, e a proprietária não a denunciou como desaparecida por não ter seguro. Novamente, a polícia estava no ponto de partida. Como Louise era uma mulher benquista e sem inimigos conhecidos, as autoridades, eventualmente, perceberam que ela foi vítima de um ato aleatório de violência. Eles acreditavam que um indivíduo mentalmente perturbado a atacou sem nenhum motivo além de ela estar no lugar errado, na hora errada. Não encontraram outros motivos ou suspeitos em sua vida pessoal. No entanto, eles também não descartaram nenhuma outra teoria ainda. Não parece que os resultados da autópsia de Louise foram tornados públicos. Em 2018, começou uma revisão por pares que envolveu investigadores policiais especializados de outros distritos dando uma olhada no caso. As autoridades anunciaram que estavam refazendo todos os seus passos e levaram 8 cães farejadores altamente treinados de volta ao parque para tentar encontrar novas evidências ou pistas. Em dezembro daquele ano, uma faca foi encontrada em um riacho a menos de 1 milha do local do crime. Naquela época, acreditava-se que era a arma do crime, embora até agora não esteja claro se isso foi realmente confirmado. Embora não haja uma grande quantidade de informações disponíveis no caso de Louise, detetives online têm uma abundância de teorias e perguntas. Muitos perguntaram se é possível que Louise tenha sido confundida com outra pessoa, possivelmente seu cunhado, já que ela estava usando as roupas de chuva dele. Outros, porém, argumentaram que é improvável alguém memorizar as roupas de outra pessoa e que roupas de chuva verdes não são tão únicas. Também foi sugerido que, talvez, Louise tenha ido silenciosamente encontrar alguém no parque sem deixar ninguém mais saber. Outros especularam que talvez o caso dela esteja ligado ao de Emily Meng, de 17 anos. Ela sumiu há apenas 4 meses. Seu corpo foi encontrado em dezembro de 2016 e seu assassinato ainda está sem solução. Outras teorias, no caso de Louise, sugerem que foi um roubo que deu errado ou que o pai do bebê está envolvido. Até hoje, pouco se sabe sobre o pai. De acordo com um relatório, nem mesmo a irmã de Louise tinha conhecimento de sua identidade. Parecia que nenhuma das partes queria que ele estivesse envolvido na criação do bebê. Tragicamente, o caso de Louise ainda está sem solução. Se realmente foi um ato aleatório de violência, então é improvável que vejamos o perpetrador levado à justiça, a menos que ele confesse ou novas evidências sejam descobertas. Marie Locke Hansen, nascida em 13 de junho de 1924, Marie Rode Madsen não teve a vida mais fácil ao crescer. Sua família vivia na pobreza há gerações e ela cresceu em uma área rural de agricultura na aldeia de Lisbjerg, localizada na segunda maior cidade da Dinamarca, chamada Aarhus. Ela era uma entre 6 filhos, mas 2 de seus irmãos morreram em tenra idade. Uma de suas irmãs, supostamente, faleceu na véspera de Natal de 1931, enquanto outra seguiu 13 anos depois. Seu pai também morreu quando ela tinha apenas 7 anos de idade. Inteligente e determinada, Marie procurou alcançar mais do que a vida que seus pais e irmãos viviam. Ela foi a primeira da sua família a fazer o exame do ensino médio que lhe permitiria entrar na universidade. Como jovem adulta, Marie trabalhou em uma série de empregos diferentes, incluindo revisora, operadora de telefone e assistente de escritório. No começo dos anos 40, ela conheceu seu primeiro marido. O casal se casou em 1946, mas depois se separou, divorciando-se em 1952.
Entre 1949 e 1950, Marie foi empregada por uma empresa de engenharia para servir como secretária de um dos proprietários, um homem chamado Oscar Locke Hansen, que também trabalhava como professor em uma escola de engenharia e era 10 anos mais velho que ela. Não demorou muito para que o casal se interessasse um pelo outro romanticamente. Eles se casaram em 1953. No início dos anos 60, o casal se mudou para o subúrbio de Rosbija com a filha adotiva de Oscar, Lisbeth. Por volta dessa mesma época, Oscar vendeu sua parte da empresa de engenharia e começou a lecionar em tempo integral. Juntos, o casal vivia uma vida mais do que confortável. Marie tornou-se uma dona de casa, que passava a maior parte do tempo limpando e cozinhando. Para ocupar-se enquanto Oscar trabalhava, começou a administrar um negócio de fotocópias no porão de sua vila. Seu marido e colegas eram seus principais clientes, mas ela, ocasionalmente, também aceitava negócios de estranhos. Na manhã de 10 de novembro de 1967, Oscar saiu para trabalhar por volta das 9h. Pouco depois, Marie pediu a ajuda de sua vizinha, uma mulher chamada Lizzie Christensen, pois estava atrasada com sua carga de trabalho. Às 10 da manhã, a empregada do casal, Irma Rasmussen, chegou à casa. Ela trabalhava meio período para o casal, ajudando Marie nas tarefas diárias de limpeza e arrumação. Marie e Irma tinham sua própria rotina, onde limpavam por pouco menos de 1 hora antes de parar para um intervalo para o café. O 10 de novembro não foi diferente. As duas mulheres convidaram Lizzie para se juntar a elas às 10h50 da manhã, mas ela recusou, optando por continuar trabalhando. Justo quando Marie e Irma se sentaram, a porta se abriu. Irma ouviu enquanto Marie atendia a porta, ouvindo seu empregador dizer algo como citação, faça rápido. Marie disse à cliente que, apesar de ocupada, poderia atendê-la brevemente. Irma observou enquanto um homem seguia Marie até seu escritório. Eles fecharam a porta atrás deles. No entanto, momentos depois, as coisas tomaram um rumo quando Marie gritou, "Oh, não!" antes de começar a gritar e tiros foram ouvidos. Irma correu em auxílio de Marie, mas deu de cara com o assassino que tirou sua arma do bolso e disparou uma vez em seu abdômen. Irma caiu no chão e o homem disse para ela ficar calma antes de ele sair. Lizzie, assustada com os barulhos vindos de cima, gritou para as outras mulheres perguntando o que estava acontecendo. Irma respondeu que ela e Marie haviam sido baleadas. Agindo rapidamente, Lizzie correu para fora da porta do porão até a casa de um vizinho para que ela pudesse pedir ajuda. No caminho, ela supostamente viu um homem caminhando calmamente pela rua. Acredita-se que este homem foi o assassino. Enquanto isso, Irma rastejou até a porta da frente e chegou à frente da vila, onde gritou por ajuda. Um jardineiro próximo correu para ajudar as vítimas. Dentro da casa, ele encontrou o corpo de Marie. Ela foi baleada 3 vezes. Irma, porém, foi muito mais afortunada. Ela sobreviveu ao seu único ferimento de bala e passou as próximas décadas de sua vida tentando levar o assassino de Marie à justiça. Dizem que ela tinha uma memória fotográfica e foi apelidada pelas autoridades como uma das melhores testemunhas com quem já trabalharam. Durante o resto de sua vida, ela olhou centenas, se não milhares de fotografias, dando à polícia razões detalhadas de por que o homem na foto não era o homem que a havia atirado nela e em Marie naquele dia devastador. Irma descreveu o homem para as autoridades como tendo entre 35 e 40 anos, vestindo um casaco azul escuro ou preto, um chapéu e óculos, e carregando uma pasta. A descrição deste homem bate com o que Lizzie viu quando saiu para buscar socorro. Com essa descrição, as autoridades solicitaram a um cartunista que fizesse um retrato falado do homem. No entanto, Irma não achou que o homem se parecia o suficiente com o culpado, e por isso o desenho nunca foi tornado público até 2006.
Pouco depois de chegar ao local, as autoridades montaram bloqueios na estrada e levaram uma equipe de cães farejadores para a floresta atrás da casa do casal. Um homem em um casaco azul, que estava sentado em seu carro em uma estrada na floresta, foi preso, mas foi liberado após várias horas. Após o tiroteio, várias outras testemunhas se apresentaram. Houve supostos avistamentos do culpado entrando em um ônibus que estava indo para o centro da cidade, enquanto vários outros membros do público viram um homem que correspondia à descrição do perpetrador entrando em um Morris Mascot verde, também conhecido como Mini Cooper, a uma curta distância da casa. Um dos testemunhos era de um açougueiro e outro de um instrutor de direção. A instrutora de direção estava em seu carro, com seu nome escrito na lateral do veículo. Curiosamente, apenas alguns dias após o incidente, sua sogra recebeu uma ligação telefônica onde uma pessoa disse, cito, "Acho que ambos sabemos sobre o tiroteio em Roiby." Sim, o chamador acreditava que estava falando com a instrutora de direção. No entanto, essa estranha ligação não levou a investigação adiante. A arma do crime foi determinada como sendo uma pistola Walther P-38, que era uma arma da época da Segunda Guerra Mundial Alemã e uma das armas de mão mais comuns na Dinamarca na época. A munição, no entanto, forneceu à polícia local informações muito mais interessantes. As balas eram, na época, usadas principalmente por policiais da Alemanha Ocidental. Cerca de 2.000 peças foram importadas para a Dinamarca, 1.500 das quais foram vendidas para o exército dinamarquês. As outras 500 peças foram vendidas para uma loja em Copenhague, que registrou suas vendas. Infelizmente, apesar disso, as autoridades não conseguiram identificar o perpetrador através desses registros. Ainda mais interessante, a munição que foi vendida para o exército foi dada a oficiais com P-38s, que estavam prestando serviço na Groenlândia. Aqueles que foram enviados para a Groenlândia foram primeiro treinados em uma base militar perto da vila do Loch Hansen. Além das testemunhas e da arma do crime, a polícia dinamarquesa não tinha muito com o que trabalhar. Embora 40 detetives, em sua maioria inexperientes, devido à baixa criminalidade na área, tenham sido designados para o caso de Marie. Relatou-se que a cena do crime nunca foi protegida e, segundo algumas fontes, testemunhas-chave nunca foram entrevistadas a fundo. O assassinato de Marie Love Hansen é um dos maiores e mais misteriosos crimes não resolvidos da Dinamarca. Ao longo das décadas, 20.000 pessoas foram interrogadas e a polícia passou mais de 100.000 horas investigando o terrível crime. E ainda assim, nunca foram feitas prisões, nunca foram apresentadas acusações, e o caso de Marie permanece em grande parte sem solução. Mas, embora a falta de evidências sólidas pareça ser um obstáculo proeminente no caso, a investigação tem muitas teorias e vários suspeitos convincentes. Em fevereiro de 1967, apenas meses antes da morte de Marie, um homem chamado Christian Anderson foi encontrado morto em seu apartamento em Sonnebar, a cerca de 2 horas de Marie. Anderson tinha 71 anos e possuía uma loja de antiguidades e era bem conhecido por ostentar sua riqueza, especialmente no pub local onde costumava exibir sua carteira recheada. É por essa razão que, quando as autoridades o encontraram espancado e sem a carteira, suspeitaram que se tratava de um caso de roubo que deu errado. Quando mais tarde encontraram o nome dele em um dos cadernos de Marie, junto com o número do telefone dele, eles descartaram isso. Acredite, foi apenas porque a jovem havia comprado mercadorias dele antes de falecer. No entanto, há rumores de que os dois estavam envolvidos em negociações muito mais sinistras do que a troca de bens e serviços. Em 1976, um homem chamado Frede Müller foi condenado por espionar para a Alemanha Oriental. Müller era conhecido como um amigo e associado de Anderson. Isso levou muitos a especular que talvez todos os três estivessem envolvidos em algum tipo de espionagem.
No entanto, Mueller faleceu pouco depois de sua condenação. Portanto, é desconhecido se Anderson era um espião ou se Marie já esteve envolvida em suas atividades. Muitas das teorias a partir deste ponto envolvem Oscar, um estranho contrato de casamento e os avistamentos de testemunhas do Morris Mini verde. É amplamente relatado que após a morte de Marie, Oscar disse à mídia que o casal teve um casamento feliz e gratificante. No entanto, de acordo com amigos, familiares e a polícia, isso não era verdade e o casamento estava tenso, à beira de um colapso. Supostamente, Marie havia conhecido outra pessoa, embora um artigo mencione que nunca foi encontrada nenhuma evidência de outro amante. Nos últimos meses, o casal havia elaborado um contrato que, em caso de divórcio, Marie ficaria com tudo, incluindo a vila e toda a riqueza do marido. Embora o contrato tenha sido assinado por ambas as partes, ele só seria válido após ser registrado em um processo judicial. Alegadamente, esse registro deveria ocorrer no dia do falecimento de Marie. Embora não esteja claro por que Oscar concordaria com um documento tão bizarro, detetives online sugeriram que talvez Marie quisesse que ele fosse elaborado porque descobriu que ele estava tendo um caso e não o contrário. Para garantir seu próprio futuro e estabilidade financeira, ela exigiu que o contrato fosse feito e validado. Também foi observado que Oscar era um bebedor bastante pesado nos anos antes da morte de Marie. Talvez ela temesse que ele acabasse sendo descuidado com o dinheiro. Por sua vez, disse que Oscar ficou desolado após perder Marie. Ao ouvir sobre sua morte e chegar à vila, ele caiu no chão chorando e disse: "Eles a mataram." Após a tragédia, ele se apoiou ainda mais na bebida, tornando-se um alcoólatra e, eventualmente, falecendo nos anos 80. Ele nunca se casou novamente. Alguns disseram que ele morreu de coração partido. Apesar da desolação de Oscar, sua declaração de "eles a mataram" na cena do crime, enquanto ele se desmoronava, é curioso se nada mais, fazendo parecer que ele sabia mais do que estava deixando transparecer. Foi teorizado que talvez Oscar tenha ido visitar seu advogado para descobrir como ele poderia sair do contrato, mas seu advogado disse que não havia nada que ele pudesse fazer. Depois disso, o advogado de Oscar decidiu visitar Marie pessoalmente e ter uma conversa. Talvez ele planejasse tentar negociar com ela em nome de seu cliente. Em vez disso, ele acabou atirando nela. O advogado, que era muito conhecido na época, supostamente disse às autoridades que seu carro havia sido roubado apenas alguns dias antes do assassinato. O carro era um Morris Mini verde. Ele foi localizado, mas as autoridades consideraram que o veículo não tinha relação com o crime. Este advogado também tinha um álibi à prova de água, pois estava nos Estados Unidos no momento do assassinato. Enquanto ele estava fora, os assuntos de seu cliente foram tratados por seu parceiro de negócios, Hugo Schmidt, cuja descrição correspondia à que Irma deu do perpetrador. Ele tinha 39 anos na época do crime, possuía uma pistola P-38 e tinha acesso ao Morris Mini, que sempre ficava estacionado no estacionamento do escritório. Embora a arma tenha sido testada, descobriu-se que não correspondia à arma do crime. Apesar dessa informação, muitos ainda acreditam que um ou ambos os advogados estavam envolvidos no crime. Nos últimos anos, o estranho contrato do casal foi localizado pelas autoridades. Anexado a ele estava uma nota que dizia que não deveria ser entregue à polícia. Foi assinado com iniciais que correspondem às de Hugo Schmidt. Irma disse às autoridades que, embora Schmidt se parecesse com o assassino, ele não era o mesmo homem. Quanto ao primeiro advogado, parece que Irma nunca o conheceu, mas os dois conversaram por telefone. Outra teoria importante no caso de Marie é que ela foi assassinada por um homem por tentar deserdar seu filho. Em 1947, Oscar descobriu que era infértil
o que era estranho, já que sua esposa já lhe havia dado um filho chamado Steen. Com base nesse conhecimento, ele descobriu que sua primeira esposa, Vera, estava tendo um caso com um político e amigo dele chamado Jørgen Peter Andersen. O casal se divorciou, mas Oscar concordou em manter a farsa de que Steen era seu verdadeiro filho. Caso contrário, ele enfrentaria constrangimento e escrutínio público. Após a separação do casal, Steen continuou a viver com sua mãe, em vez de seu pai, mas após a morte de Oscar, ainda teria direito à sua herança junto com Lisbeth. No entanto, se o contrato de Marie e Oscar fosse concretizado, então Steen e Lisbeth, basicamente, seriam deserdados. Muitos sugeriram a ideia de que Jørgen matou Marie, ele mesmo, ou contratou um assassino para fazer isso por ele. Se um profissional estivesse envolvido no assassinato, isso poderia explicar por que foi tão limpo e explicar por que Marie foi tão especificamente visada. Parece que Irma foi baleada apenas por estar no caminho do perpetrador, mas que eles não pretendiam prejudicar ninguém além de seu alvo. Também foi especulado que talvez isso fosse obra de um assassino profissional, mas que eles tiraram a vida da pessoa errada. Isso se conecta à teoria final no caso de Marie, que foi um caso de identidade equivocada. Alguns notaram como Marie se parecia com uma traidora dinamarquesa chamada Greta Bartram, uma mulher que trabalhou como agente e informante para a Gestapo durante a guerra. Nos anos seguintes ao crime, Irma supostamente encontrou o perpetrador mais 2 vezes, uma vez em um centro comercial e outra fora de um prédio. Nas 2 vezes, o homem já teria ido embora quando as autoridades chegaram. No entanto, nem os filhos de Irma, nem as autoridades jamais confirmaram essas aparições. Pouco antes de sua morte, aos 87 anos, em 2003, Irma foi mostrada mais 2 fotos de possíveis suspeitos, mas nenhum era o homem que ela havia visto em 10 de novembro de 1967. Na verdade, ela disse às autoridades que eles já haviam mostrado a ela uma das fotos antes, e de fato eles a viam lá atrás em 1968. Ao longo das décadas, dezenas de jornalistas e autores cobriram o caso de Marie. Uma infinidade de livros, documentários e artigos foram criados sobre isso, mas nenhum deles jamais levou as autoridades a resolverem de uma vez por todas. Foi um caso tão chocante e sensacional que foi apelidado de o caso de assassinato que não morre. Com o passar dos anos, infelizmente, parece provável que nunca veremos o caso resolvido. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Apoie-nos no Patreon e tenha a chance de ver sua cidade natal apresentada em um episódio de Detetive de Casos Antigos. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.